O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar nesta quarta-feira a nova taxa básica de juros, a chamada Selic. Até a semana passada, os analistas projetavam a elevação de 1 ponto percentual, como remédio contra o aumento da inflação, que já supera os 10% no acumulado dos últimos 12 meses. Só que o cenário mudou, depois que o governo, com a chancela do ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu furar o teto de gastos para pagar o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, no valor de R$ 400. Você diz que está muito feliz que está furando o teto? Não, eu detesto furar teto. Eu não gosto de furar teto. Tudo isso é verdade. Agora, nós não estamos aí só para tirar 10 no fiscal. E como resultado do risco de desequilíbrio fiscal provocado pelo mecanismo encontrado para pagar o novo programa social, o mercado refez as contas para o aumento da taxa de juros. Agora, os analistas projetam uma elevação de 1,5 ponto percentual em uma taxa hoje fixada em 6,25%. Tudo para reduzir o efeito dessa decisão do governo sobre os preços. Com esse jeitinho que se encontrou, né, de abrir o espaço fiscal para o Auxílio Brasil, muita gente diz que o risco fiscal aumenta, o dólar vai ficar mais caro e a inflação, portanto, vai aumentar, tirando parte do ganho que viria com os R$ 400. Mas lembra que o juro é um remédio? E como é um remédio amargo, ele impacta a previsão de crescimento. Esta semana, o Itaú revisou a projeção de crescimento da economia para 2022. O banco, que antes previa um crescimento de 0,5% no ano que vem, agora calcula uma retração de 0,5%. A combinação de inflação alta e estagnação econômica é chamada de estagflação e preocupa muito, como lembrou a Globo News o economista Marcelo Neri. No fundo, a gente está fazendo talvez no pior dos cenários. A gente está instabilizando a economia e não está tendo em troca um ganho social. Então, eu diria que é uma política que não é nem social nem econômica. De que forma o maior risco de descontrole dos gastos públicos pressiona o Banco Central a aumentar ainda mais os juros? Como essa fórmula do governo para pagar o novo Bolsa Família impacta a inflação e o crescimento da economia? E afinal, o que é estagflação e quais são os riscos associados a esse cenário? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a editora de Economia do Globo, Luciana Rodrigues. Fique com a gente. Luciana Rodrigues, depois que o governo anunciou que vai furar o teto para viabilizar o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil de R$ 400, todas as perspectivas, projeções da economia do Brasil deterioraram. Por qual razão que a perspectiva de mais gastos públicos, para além do teto constitucional, afeta as projeções de crescimento, de inflação e também da geração de empregos? Então, Roberto, na verdade, os economistas não discordam da avaliação de que é necessário você manter algum tipo de proteção social ainda para os mais vulneráveis, num cenário em que a gente ainda está saindo da pandemia, a economia não se recuperou da crise provocada pela pandemia, então os economistas concordam que seria preciso manter uma proteção social. E concordam também, alguns economistas concordam também, que algum tipo de revisão no teto de gastos talvez se tornasse inevitável para acomodar essa nova necessidade de proteção social. O que todos são unânimes em falar é que o problema foi a maneira como isso foi feito, E muitos acreditam que o teto de gastos deveria ser mantido a qualquer custo também. Por quê? A gente tem um país que tem as contas públicas em frangalhos. O Brasil é um dos países emergentes com maior dívida do mundo. Tem 7 anos que o país gasta mais do que arrecada. E quando você vê uma situação fiscal em descontrole, o mercado financeiro, os investidores, quem compra títulos dessa dívida pública, começa a desconfiar se esse país será
capaz de honrar esse título, essa dívida no futuro. A questão aí não foi nem tanto a mudança no teto, que muitos acham que não deveria ser feito, mas a maneira como foi feita, de forma assodada, com fins claramente eleitoreiros, porque esse valor maior de R$ 400 para o Auxílio Brasil, ele só valerá até dezembro de 2022, ou seja, para atender o calendário eleitoral. E aí os analistas começam a falar, olha, o teto de gastos era a nossa âncora, era o que sinalizava para a gente um compromisso de que esse governo seria capaz de honrar o pagamento da sua dívida. Se ele flexibiliza o teto assim, às pressas, para fins eleitorais, isso sinaliza que esse governo faz qualquer coisa, que talvez não vá honrar os pagamentos dessa dívida. Quando os investidores desconfiam que o governo não terá esse compromisso fiscal, eles simplesmente deixam de investir no país, deixam de entrar dólares para aplicações financeiras, para compra de títulos, para investimentos de longo prazo, e isso faz o dólar subir. No meio dessa turbulência, diante desse clima de incerteza, o mercado financeiro teve mais um dia de fortes prejuízos. Bom, o dólar deu um salto de quase 2%. Quando o dólar sobe, é inflação na veia, como disse o economista Edmar Baixa, um dos criadores do Plano Real, numa entrevista que deu pra gente no último domingo. Então, na verdade, é um efeito bumerangue, como muitos economistas estão chamando. O descontrole fiscal leva a uma desconfiança, leva a uma alta do dólar, e a alta do dólar faz a inflação subir. A alta do dólar faz a conta de luz subir, faz a gasolina subir, faz os alimentos subirem. E os mais pobres, que são justamente os que teriam algum alívio com esse Auxílio Brasil maior, serão os que vão pagar essa conta, porque a inflação machuca mais quem tem uma renda menor. Quem tem todo o seu orçamento comprometido com a compra de alimentos sofre muito mais no cenário de alta de inflação. É esse o enredo que aconteceu desde a semana passada, desde que o governo deixou claro que ia furar o teto de gasto. As expectativas do mercado financeiro para o comportamento dos juros pioraram muito. A inflação já está acima de 10%, então se o dólar sobe, sinaliza que vai ter uma inflação maior e o Banco Central vai ter que subir mais os juros para conter essa inflação. Agora, Luciana, a gente tem visto isso aí que você está falando mês a mês nos indicadores de inflação, né? O IPCA 15 de outubro, por exemplo, foi o pior para o mês desde 1995, em setembro foi a mesma coisa. A origem dessa pressão inflacionária está nisso que você está dizendo, no descontrole fiscal, ou tem outros fatores? E qual a perspectiva para a inflação nos próximos meses? É de continuar acelerando? Carol, a inflação já vinha subindo com força por conta de uma alta do dólar e uma alta nos preços das commodities. A gente está tendo um aumento de energia muito forte no mundo inteiro, um aumento do petróleo. Aqui está sendo bem mais forte do que lá fora, tá? O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes na semana passada disseram que a inflação está subindo no mundo inteiro, mas é preciso ter em conta que a inflação brasileira deve ser a terceira maior do mundo este ano, atrás apenas da Argentina e da Turquia, quando se considera o conjunto de principais economias ricas e desenvolvimento. Então você tem um cenário aí provocado um pouco por causa da pandemia de escassez de energia, de escassez de insumos, de chips. A gente está vendo montadoras parando por falta de insumos. Todo mundo que quis comprar um carro novo há pouco tempo leu a respeito, sabe que o preço do carro novo disparou. Então tem um problema aí de custos, né, subindo, interrupções das cadeias globais, e tem um problema do descontrole fiscal, sim. O descontrole fiscal do Brasil já vinha afetando a inflação na visão de muitos economistas. As perspectivas não são das melhores. Os economistas acreditam que a inflação talvez só vá conseguir voltar ao centro da meta lá em 2022, alguns falam 2023, né? Então, assim, ok, talvez a inflação não siga subindo 10% no acumulado em 12 meses pelos próximos meses, mas mesmo que ela perca o fôlego, ela continuará alta e as pessoas estão percebendo o seu custo de vida ficar mais caro. Então, não vai ter um alívio na percepção de inflação, não. A gente vai ter alguns meses aí de todo mundo com as contas apertadas e percebendo o carrinho do supermercado mais vazio e a conta na boca do caixa mais alta, sabe? A gente não guarda mais para evitar justamente desperdício e que a gente desperdice, inclusive, esse dinheiro, né? Que tá cada vez mais difícil de fechar a matemática. Isso cria um dilema muito grande para o Banco Central, né? Nessa quarta-feira, o Banco Central se reúne para decidir a taxa básica de juros, a taxa Selic. Até semana passada, os analistas acreditavam que ele iria subir 1 ponto percentual. Hoje está em 6,25.
acreditava-se que iria para 7,25%. Depois desse episódio aí do teto de gastos, os analistas já acreditam que a alta deverá ser de 1,5 ponto percentual. Só que você começa a colocar o Banco Central numa espécie de corner, porque se ele sobe muito os juros, a atividade econômica sofre. E já há perspectiva, alguns bancos já vêm em recessão no ano que vem. Então, começa a ficar muito difícil. Alguns falam num cenário de estagflação, que é de uma inflação alta com crescimento baixo. Todo o desarranjo das contas públicas se espalha pela economia de tal maneira que fica muito difícil você sair um pouco desse buraco, sabe? Por que os economistas ficam tão preocupados com esse cenário chamado de estagflação, né? De um cenário de estagnação econômica com inflação alta? Isso acaba gerando uma armadilha para o Banco Central, né? A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é subir taxa de juros, mas ao mesmo tempo, se você sobe os juros, você compromete a atividade econômica. Fica ali um efeito Tostines, né? É isso que você falou, Carol, é uma armadilha, porque qual é a lógica econômica por trás de uma alta de juros? O Banco Central, quando sobe os juros, ele quer tornar mais caro a compra de produtos financiados. Se você vai comprar um imóvel com financiamento imobiliário ou se você vai comprar o liquidificador parcelado em 5 parcelas, se os juros estão mais altos, o custo do crédito sobe. E o custo do crédito subindo, você tende a consumir menos. E você consumindo menos, a atividade econômica fica mais enfraquecida. Do mesmo jeito, se o juros sobe, o custo para uma empresa tomar um empréstimo para ampliar seus investimentos, para construir novas fábricas, ampliar turnos de produção, fica mais caro. Então, as empresas investem menos. Então, o Banco Central sobe os juros justamente com o intuito de reduzir a inflação, mas isso tem um custo que é reduzir a atividade econômica. E aí ele fica numa armadilha. A estagflação tem esse nome, preocupa tanto os economistas, porque é uma armadilha. Normalmente, em economias funcionais, em economias que estão operando dentro da normalidade, a alta de preço sempre é acompanhada de uma atividade econômica mais aquecida. Não é isso que está acontecendo agora no Brasil. A gente está vendo o tempo todo as previsões para o crescimento econômico piorarem e o temor de uma inflação ficar ainda maior. Isso que caracteriza um cenário que alguns analistas acreditam que a gente pode estar chegando na estagflação, de atividade econômica fraca com preços em alta, né? Luciana, tem um outro nomezinho que é complicado, que a população não está acostumada a ouvir, que se chama dominância fiscal, e o governo daí tem tudo a ver com isso, né? Alguns meses atrás, os economistas não viam claramente esse risco de dominância fiscal no horizonte, mas sim sempre tinha um risco no ar que aparecia nas conversas. Agora não. Depois dessa decisão de furar o teto, de dizer que vai gastar mesmo, apesar de tudo, esse risco parece ter aumentado. O que é isso e por que isso é importante? Então, Maltic, essa palavrinha aí de nome feio e esquisito, dominância fiscal, ela um pouco mostra como uma fragilidade fiscal, as contas públicas, que é um assunto tão árido, afeta a vida de todo mundo e deixa as pessoas e o país, a economia, numa situação muito fragilizada. A dominância fiscal ocorre quando você está numa situação de endividamento público, de déficit fiscal tão grande, que mudanças na taxa de juros quase que viram um tiro no pé e param de surtir efeito para controlar os preços. As expectativas estão tão deterioradas, os agentes acreditam tanto que a inflação vai subir devido a essa fragilidade fiscal, que subir os juros provoca pouco efeito no sentido de controlar essa inflação. E mais do que isso, a gente precisa lembrar que o endividamento público ele é corrigido pela taxa de juros. O governo, para financiar a sua dívida pública, ele emite títulos que pagam juros aos investidores. Então, quando o Banco Central sobe os juros, o custo dessa dívida aumenta. A dívida pública federal bateu recorde no ano passado. Atingiu 5 trilhões de reais, um aumento de quase 18% na comparação com 2019. E aí é esse o ciclo vicioso. O Banco Central pode subir os juros, a dívida fica mais cara, os analistas veem que não tem uma âncora fiscal, não tem uma sinalização de que o governo vai fazer a médio e longo prazo um ajuste nas suas contas públicas, que era essa sinalização que o teto de gastos dava. Eles passam a desconfiar de tudo isso. A alta de juros acaba alimentando uma situação fiscal cada vez mais deteriorada e você vai entrando
realmente num ciclo vicioso. E aí, Luciana, até para quem ganha dinheiro com juro alto, né, em aplicações que acabam se beneficiando com o aumento dos juros, essa inflação alta acaba sendo prejudicial também, né? Para quem gosta de ganhar dinheiro com títulos públicos, que nada mais é do que você aplicar numa aplicação de renda fixa, né? Há uns 10 anos atrás, qualquer um que fosse se aventurar, a classe média não comprava ações em bolsa, ela tinha seu fundo de renda fixa porque os juros no Brasil eram muito altos e aquilo dava um rendimento alto. Mas agora isso também não dá mais, porque a inflação corrói parte deste rendimento. Então, é realmente um cenário que deixa os formuladores de política econômica, o Banco Central, o Ministério da Economia, numa situação muito difícil de administrar, porque você tem juros altos, inflação alta e contas públicas em frangalhos. Frangalhos e sem uma sinalização de médio prazo, né? Que era essa sinalização que o teto de gastos dava. A sinalização do teto de gastos era a seguinte, ok, a gente está há 6 anos com déficit fiscal, gastando mais do que arrecada. Mas a gente tem uma sinalização de que nos próximos anos, o teto de gastos era previsto para durar até 2026, né, quando seria a sua primeira revisão, o governo fará um esforço para organizar as suas contas públicas. E a gente perdeu essa referência, né? Luciana, você já mencionou que teremos reunião do Copom nesta semana, a partir dessa quarta-feira, para tratar de taxa básica de juros. O que o mercado está esperando dessa reunião e, até mais importante do que isso, do direcionamento da ata da reunião? Carol, como eu falei há pouco, o mercado está esperando uma alta de 1,5 ponto percentual na Selic, tá? Se a gente for pensar que a Selic, que é a taxa básica de juros, está hoje em 6,25%, uma alta de 1,5% é uma alta significativa. Ela é aí quase 1/4 da taxa, né? A taxa hoje ela tem patamares mais baixos do que foi no passado, quando o Banco Central subia 1,5% para lá, 2% para cá. E, é claro, todo mundo vai querer ler o comunicado que é divulgado pelo Banco Central logo após a sua decisão, para tentar entender ali nas entrelinhas quais serão as sinalizações para as próximas reuniões e se haverá menção à questão fiscal. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, pouco antes dessa confusão aí da semana passada da mudança no teto de gastos, em todos os seus eventos públicos, as suas participações, ele sempre deixava claro e falava em seus pronunciamentos que não era só o Banco Central, que era preciso ter uma consolidação fiscal, era mais ou menos esse o termo que ele usava, consolidação fiscal, para dizer que era preciso organizar as contas públicas, deixando claro o recado que o Banco Central sozinho não consegue resolver o problema da inflação de uma maneira sadia, você precisa de contas públicas em ordem para que a inflação entre nos eixos, né? E com relação à postura do Congresso Nacional frente a essa mudança no teto de gastos, hoje os principais analistas acreditam que o Congresso pode reverter algumas das propostas do governo para tentar manter um mínimo equilíbrio fiscal, ou é no sentido contrário? Olha, eu te diria que os analistas estão vendo mais um risco na outra direção. E qual seria essa direção? De você tentar acomodar dentro desse novo teto mais gastos. Isso, aliás, é uma coisa que não está muito clara ainda. A mudança no teto, ela foi dupla. Primeiro, o governo mudou uma regra técnica de correção do índice de correção do teto de gastos, que abre um espaço de 33 bilhões no orçamento. E uma outra mudança foi, que está incluída nessa PEC, é prever um parcelamento de dívidas judiciais, que pela conta do governo abriria outro espaço de 50 bilhões, num total de 83 bilhões. Mas muito analista de mercado está fazendo as contas e está dizendo que não são 83, que essas duas mudanças abrem um espaço para 90 bilhões. E aí a dúvida é saber se os parlamentares não vão querer um espaço um pouquinho ainda maior para pagar emendas parlamentares, para eventualmente fazer esse auxílio diesel que o presidente Bolsonaro falou na semana passada, sem detalhar muito bem o que é. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Então eu te diria que, do ponto de vista de votação na Câmara, o temor maior do mercado é que os 400 do auxílio possa virar um pouco mais e que os gastos possam vir novos penduricalhos aí nesse teto que foi, de certa forma, furado, né? Esse é o temor maior. Por outro lado, há uma expectativa que talvez, quando esse tema for para o Senado,
que haja algum tipo de correção de rumo ou, eventualmente, alguma mudança mais restritiva nesse projeto de flexibilizar o teto. E esse discurso do ministro Paulo Guedes agora também jogando para o Congresso não somente a aprovação da emenda constitucional, mas também a aprovação das outras reformas, dando conta de que se o Congresso fizer sua parte, o efeito danoso desse teto furado acaba sendo revertido ou minimizado. Isso cola entre os analistas da economia e do mercado? Olha, Maltic, isso não cola não, sabe por quê? Um ministro de Estado, como o próprio nome diz, ele é um ministro de Estado. Se ele tem um programa, se o executivo tem um programa, um plano, uma ideia, este é um governo que foi eleito. Então ele tem que saber articular com o Congresso a aprovação dos planos que ele acha importante. O Congresso sempre reclamou de falta de participação de articulação política do Ministério da Economia. Não basta você ter uma ideia, você tem que implementá-la. É parte do jogo democrático e político você articular politicamente com o Congresso para que ele aprove as medidas que o Executivo acha que são importantes para o país, para a economia. Então, ele tentar fazer o discurso de que não é culpa minha, é culpa do Congresso, ele tem que achar a solução possível. Se o Congresso não concorda com a ideia dele da reforma, de uma reforma assim, de uma reforma assada, tem que fazer caber o orçamento dentro do que o Congresso concorda. Ou tem que apresentar uma outra reforma que o Congresso concorde. Então é um pouco tirar a culpa das costas dele, e eu acho que esse discurso não cola, não. Luciana, a gente fica vendo esse cenário todo, né, e lembrando do que o país já passou no passado, lá nos anos 80, de descontrole, de uma série de pacotes econômicos. Tem o exemplo da Argentina aqui do lado, né, que vive aquele eterno drama econômico em sucessivos governos, nunca consegue se recuperar. A situação do Brasil hoje pode ser comparada à da Argentina, ou até mesmo algum risco iminente da gente voltar a ser aquele Brasil dos anos 80 e dos pacotes econômicos? Olha, Carol, a Argentina está numa situação muito pior do que a nossa, né? Pobreza, 42%. O sea, 20 millones de argentinos pobres. Indigência, 10,5%. O sea, 5 millones de argentinos que não comem. Assim, ela tem uma inflação de 50% ao ano, a gente está com 10%. Ela vem de uma sucessão de governos com crises institucionais muito profundas, né? E ela está endividada, ela entrou em calote, de fato, e precisou de socorro do FMI. Eu te diria que assim, a gente está muito longe da Argentina, mas só a possibilidade da gente vislumbrar, quem sabe talvez no futuro a gente pode virar uma Argentina, isso já cria muito temor, muita insatisfação, muita perplexidade, eu diria, né? A gente pensar que a gente está com uma inflação acima de 10% ao ano, isso é muito preocupante, assim, o patamar de 10% é um patamar que mexe até com o imaginário das pessoas, né? Os jovens de hoje não sabem o que é uma inflação de 10%, né? Você vê o preço subindo toda semana. Então, sim e não, a gente... Pode ser que no futuro a gente vire uma Argentina, pode ser que sim, né? Tem um caminho longo até lá, mas a direção em que a gente está apontando neste momento é essa, né? Sim, acho que vai tudo depender aí de como desenrolar, né? Se virão novas gambiarras nesse teto de gastos ou não, se o governo vai acordar e fazer algum tipo de consolidação fiscal mais consistente, se os programas deixarão de ser eleitoreiros e passarão a ser mais estruturantes. São várias incógnitas aí nos próximos meses, eu diria. Luciana Rodrigues, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Luciana, um abraço. Obrigada, eu que agradeço, um prazer falar com vocês aqui no Ao Ponto. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.